Olá, eu sou a Alessandra Gonzaga, seja bem-vindo ao Arena IE. Hoje, mais um episódio da nossa Escola de Inteligência Emocional, hein? Seguindo a nossa trajetória esse ano aí de 24, em que a gente vai percorrer as 12 competências de inteligência emocional no modelo de Daniel Goleman. Hoje a gente vai falar de autocontrole emocional, Má. E aí? Eu sou Marcelo do Carmo, sujeito oculto, né? Cada vez mais evidente. Enquanto eu ficava lá hoje separando livros para ler, ele estava fazendo o quê? Vendo artigos científicos de psicologia. Pois é. Mais especificamente estudando o quê, Má? Conta pro pessoal aí. Não, pois é, eu estava estudando escalas e questionários de felicidade. É interessante que eu achei muitos artigos, depois eu quero comentar contigo, de felicidade e inteligência emocional. O pessoal está começando a fazer uma associação. É óbvio, né? É meio óbvio, isso né? Com certeza aqui na nossa escola, guardem, nós vamos ter o mês do otimismo. Uhum. Eu tô bem otimista com esse mês que ainda vai chegar. Mas é porque dentro da grande dimensão de regulação emocional, que existem aí 4 competências associadas, portanto vão ser 4 meses que a gente vai trabalhar dentro disso. Uma delas é o otimismo. Uhum. E aliás, para todo mundo ficar pensando aí, né? Nossa, quais são as outras 3, Alen? As outras 3 são dentro do autocontrole emocional, né? A questão de orientação para resultados, que no modelo, a gente tem que sempre lembrar que esse modelo de inteligência emocional de 12 competências, ele tem a cara do ambiente organizacional. Por isso mesmo, nós aqui na Conexão IE e no próprio Arena, a gente aplica muito esse modelo, porque é mais voltado para as empresas, né? Em outras instâncias, por exemplo, quando se aplica educação, são outras modelagens que colocam e não essas 12. Então, tem autocontrole emocional, orientação para resultados, o Positive Outlook, que seria o tal otimismo, e a adaptabilidade. A gente vai inverter um pouquinho e vai botar a adaptabilidade para o mês de março, por uma questão de se adaptar ao começo do mês. Uma questão bem brasileira, né, Uhum. Que é o pós-carnaval, né? Muito bem, então eu acho que é bacana a gente dar uma definida do modelo primeiro. Nem sei se a gente fez isso acho que não fizemos na autoconsciência, mas vamos trazer na autoconsciência, como é o quadrante da autoconsciência só tem essa competência, ficou ela por ela mesma. Isso. Agora a gente está começando a primeira competência do quadrante de regulação emocional, de autocontrole emocional. Então acho que vale a pena, apesar de hoje a gente estar focando na regulação, a gente colocar as 4 competências, né, desse quadrante. Para poder ficar grandão, né? Que seria, no modelo traduzido, eu tô vendo aqui o em inglês, tá, gente? O que eu tô tendo aqui na mão? Eu tô com um manual da Korn Ferry Regroup para desenvolvimento de inteligência emocional dentro do contexto ESC, né? Dessa ferramenta de 12 competências. Então, a grande dimensão que envolve as 4 é a dimensão do autocontrole emocional. E a dimensão que a gente está falando a grande dimensão é autocontrole, sem nada mais, autocontrole. E a dimensão que a gente está estudando é de regulação emocional, essa de hoje. Então, por isso que a gente traduziu como autocontrole emocional. Isso aí. Muito bem. Autocontrole emocional é a habilidade de manter emoções disruptivas e impulsos sob controle e manter nossa efetividade diante de situações estressantes ou hostis. Pronto, cabe tudo nesse mundo. Aí ele nos ajuda dando um pouquinho mais de definição, tá? Então diz que quando a gente tem esse autocontrole emocional, o que a gente consegue fazer? A gente está diante de uma situação estressante e a gente consegue fazer isso calmamente, sem sair atacando, sem sair surtando, como tão se fala comumente. A gente consegue conter aqueles impulsos mais urgentes. Então, por exemplo, acabei de ganhar meu salário, não vou lá gastar tudo na Shopee, sei lá. Consigo conter as vontades, né? Mesmo diante das possibilidades. Espero só fechar essas 4 aqui, mas daí tu comenta. Consigo me manter mais positiva, especialmente diante dos momentos difíceis.
e consigo manter a disposição de um determinado trabalho ou tarefa, apesar dos sentimentos negativos. Então, essa dimensão que a gente está abordando esse mês, ela fala especificamente de como é que tu lida com as sensações negativas, sentimentos negativos, e como é que você consegue organizar o teu comportamento diante deles. Eu lembro da aula do Goleman lá, que você compartilhou a cátedra com ele lá na PUC. Uhum. Ele ainda explicando... Ainda temos, né? Está sendo disponibilizado lá. Isso, e vem novidades por aí. Mas eu lembro dele explicando todo o problema do sequestro de amígdala. E aí essa primeira dimensão que tu falou de conseguir conter emoções disruptivas. Isso. Porque a emoção, ela aparece. Uhum. Se tem alguma coisa, né, que para mim é uma contrariedade, é muito provável que eu vou ficar com raiva, né, se alguma coisa está impedindo que eu consiga realizar o que eu me propus a realizar ou atender um objetivo que eu tinha me programado para a tarde de hoje. Puxa vida, vou ficar com raiva, vou ficar chateado. Não tenho como impedir que isso aconteça. O que eu preciso aprender é regular a intensidade disso. Uhum. Então, essa primeira dimensão de você conseguir regular já é para você não cair no que o Goleman falava de um sequestro de amígdala, em que essa emoção ela fica tão intensa que você não pensa mais no que você está fazendo. Uhum. É como se você desligasse toda a capacidade dos seus neurônios inibidores, ele explicou, né, que fica no teu córtex pré-frontal, né, lobo frontal, de conter, né, uma reação mais intensa. E a gente sabe que isso acontece, né? Às vezes, quando a gente se deixa levar pela emoção, depois que você se acalma, você fala, nossa, o que eu fiz, né? E dá aquela ressaquinha, vida, assim, né? Só que enquanto você está lá fazendo, você não está pensando, né? Você Aliás, está que fazendo, bom falar em ressaquinha, né, gente? A gente tá gravando, vocês não sabiam, tá? Mas na quarta-feira de cinzas. Mas aqui ninguém tá de ressaca, não. Podem aqui ficar ninguém bem tá de ressaca, só né? se for de trabalho, né? Ontem a gente acabou fazendo até artigos. Então, isso que é a importância dessa regulação. Não deixar as emoções se intensificarem. Nem para cima, nem para baixo. Né? Então, nem você ficar com raiva demais, nem triste demais e cair numa depressão, ou ficar eufórico demais, né? E fazer um investimento impulsivo, uma compra impulsiva, furar a dieta, né? Comer 3 bolos na sequência. Uma bomba de açúcar, né? Não vou tomar açúcar, só vou tomar uma caipirinha, né? Eu tinha um diretor lá na Siemens que chamava a caipirinha de sugar bomb. Né? Quando o pessoal voltava assim, vinha pessoal de fora, né? Falava, que drink é esse? Né? E ele traduzia uma bomba de açúcar. Porque é álcool de cana-de-açúcar, né? Com açúcar. É uma bomba. Então, é sugar bomb, né? Então, você conter, né, essas emoções mais intensas, disruptivas. E aí, Ali, vamos por partes, né? Uhum. Como é que a gente faz para conter essas emoções mais disruptivas? Vamos lá, a gente pode ficar aqui 50 dias falando sobre isso e a gente não vai chegar nem na base do que se fala sobre isso. Porque geralmente, gente, quando tá se falando em uma pessoa que não tem inteligência emocional, só para ficar fácil aqui pra gente imaginar, a gente pensa numa pessoa que não tem autocontrole emocional. Então, fica fácil de saber o quanto isso tá no centro do que a gente considera inteligência emocional, porque se a gente vê uma pessoa que não tem paciência, que começa a responder rispidamente para alguém que tá só fazendo uma pergunta, tu diz, olha, nossa, aquele cara não tem a menor inteligência emocional. Então, a gente tem que ir para o princípio do que é a inteligência emocional como um todo para entender por onde é que começa a regulação emocional. Eu posso pedir emprestado uma dica do modelo de Yale? Pode, claro. Que eu adoro, né? O pessoal vai ficar bem chateado lá em Harvard contigo. Tem essa briguinha, tá, gente? Que é muito comum. Porque o pessoal de Yale, eles acrescentaram algumas dimensões no modelo deles de inteligência emocional que não tem no modelo do Goleman, né? Não, mas não vou nem brigar de modelo, né? Eu vou colocar as dicas, né, que o Caruso trouxe pra gente, né? Quando ele também veio aqui pro Brasil, quando a gente trouxe ele pra cá. Professor Davi Caruso. Conheça e trabalhe seus gatilhos emocionais. Isso aí.
Mas tá até aqui no manual da Korn Ferry falar disso. Porque também é mais velho que anda para trás. Mas eu gosto, né, do jeito que ele trabalha, do blueprint. Isso, né? ele é maravilhoso. Então, olha só. A gente tem emoção disruptiva? Tem. Né? A gente fica bravo com tudo? Aí não. Vai depender dos nossos valores, do nosso histórico. Por exemplo, tem gente que... A menos que a pessoa já esteja com gatilho frouxo, né, Mark? Tem qualquer coisa já é motivo. Eu conheço um gatilho seu. Vai dizer assim publicamente. Vou dizer publicamente, porque você já disse publicamente. Vamos ver se desperta um outro aqui agora, que é de ser revelada. Que vê maldade contra bichinho. Sim, total. Subo no pescoço. Por exemplo, a gente tô aqui num café e eu tô vendo a rua ali. Aí tem 2 caras ali brigando lá na esquina. Aqueles loucos lá brigando. Olha só aqueles loucos brigando. Mas o pessoal é fogo, né? Mas a gente segue aqui tomando café. Alguém está machucando ou maltratando um bichinho. Nossa. Joga a mesa para cima e vai lá defender o bichinho. Então, primeira coisa para você aprender a regular as emoções disruptivas é conhecer quais são os seus gatilhos. Quais são aquelas situações, aqueles problemas, aqueles entraves que são capazes de te tirar no sério. Isso. E você tem os seus, eu tenho os meus e a Alessandra tem os dela. Né? Interessante como porque isso é cada um tem os seus mesmo, indivíduos. Cada indivíduo tem, né, os seus né? gatilhos. Então, primeira coisa, conhecer os seus gatilhos. Conhecendo os seus gatilhos, aí eu gosto da ferramenta lá de Yale e também do professor Chuck, que foi o seu mentor, que é rodar o blueprint. Isso. Que é pegar e entender aquele gatilho, passar limpo aquele gatilho, né, de acordo com uma sequência bem encadeada de análises. Quer contar para o pessoal? Você conhece? Tu conta melhor do que eu. Não, legal, tu me trouxe 2 janelas importantes da gente dividir aqui com o pessoal. Primeiro me lembrei eu fazendo a certificação lá na mesa de eu, recém entendendo essas coisas todas que a gente fala aqui, tava recém caindo a ficha. E lá pelas tantas vem um exercício de administração emocional, mas que não era dentro da dimensão de administração. A gente estava falando de entendimento das emoções, que é uma dimensão que nem tem no modelo do Goleman. O Goleman meio que deixa acoplada com toda a percepção emocional. Sim. Daí a gente estava tentando fazer entendimento da onde vem, né? Da onde vem esta emoção. E veio a palavra gatilho. E a partir dali, nossa, eu me lembro que se abriu o céu, assim, eu comecei, mas quais são os meus gatilhos? E esse é um deles, tu acabou de dizer, maltratar um bichinho. Porque, mais uma vez, está ligado aos meus valores, como tu disse também. Então, claro que a tua escala de valores, o que importa para ti, quando a gente fala valores, é isso que a gente está dizendo, é por aí que vai ser o lugar onde moram os teus gatilhos. É dentro do teu sistema de valores. Agora, pensando no que o professor Chuck nos fala, o professor Charles Wolfe, escreve Wolfe, tá? Não como se ele fosse um lobinho, embora ele tenha um lobinho lá de símbolo, do logotipo da empresa dele. Ele fala assim, quando a gente tá muito atucanado, tá percebendo que o raciocínio não tá fluindo, tá se sentindo mais irritadiço, né? Qualquer coisa já te faz estourar com as pessoas. Uma das coisas que tu pode te perguntar é como é que eu gostaria de estar me sentindo? Essa pergunta, ela é uma chave de pensamento. Como eu gostaria de estar me sentindo? E já começa a quebrar um pouco o mecanismo da própria rota da emoção no teu corpo. Porque ela tá te trazendo, a reação emocional nada mais é do que uma percepção da realidade que está sendo transformada numa resposta fisiológica. E também, de alguma maneira, elicia alguns pensamentos. Então, quando você interrompe esse raciocínio, essa construção toda da resposta emocional, e você se coloca uma possibilidade de pensar, peraí, eu não queria estar me sentindo assim, como é que eu gostaria de estar me sentindo? Aí já começa a regulação. Ato contínuo depois disso. O que me diferencia, ou o que eu poderia fazer em seguida para conseguir ficar assim? Isso. Pronto, aí eu estabeleço uma ponte. Vamos botar aqui a sequência, né? Então, aconteceu um fato. Primeira coisa é entender o que está em jogo. E esse fato, né, pode ser só contigo ou pode envolver você e outra pessoa. Isso. Então, você vai rodar esse blueprint monofásico, ou bifásico. Isso, né? a depender de quantas pessoas estão ali envolvidas. Só para você ou para você e para outra pessoa. Aconteceu o fato.
Dado que esse fato aconteceu desse modo, porque a gente atuou dessa maneira, nós dissemos o que dissemos, nós fizemos o que nós fizemos, isso gerou em mim e você uma resposta emocional. Isso. Que pode ser que a gente não goste dessa resposta emocional, porque ela teve um impacto negativo ou em mim, ou em você, ou em ambos nós. Isso. E aí, qual que é a próxima etapa? Bom, do modelo de Yale por que que isso impacta você desse jeito? Por que que isso me impacta desse jeito? Então, isso tem a ver, como a Alessandra falou, com os nossos valores. Ou no modelo do Chuck, tá, mas como é que eu gostaria que a Alessandra tivesse se sentindo e como é que eu gostaria que eu tivesse me sentindo? E isso já é um segundo passo, porque o primeiro é como é que de fato eu estou me sentindo, né, Márcio? Se fazer isso levou a essa conclusão, se eu quero um outro desfecho, o que precisaria ser feito então? Pronto. Né? Então eu penso em como que eu poderia modificar a forma com que a interação está sendo conduzida para que as emoções decorrentes dessa interação fossem as emoções desejadas. E a partir daí, quando eu cheguei a essa conclusão, o que eu decido fazer agora? Isso. O que eu vou fazer? Então é como se fosse um PDCA, o pessoal aí da qualidade, o pessoal de processos, né? É como se eu fizesse uma análise PDCA ou uma análise de Mike, né? Sobre ação e reação emocional. Olha, essa ação deu essa reação. Que reação que eu queria? Como é que deveria ser essa ação? Qual que é o meu plano de ação para transformar isso naquilo? Isso que eu adoro dos modelos. O pessoal e tem uma série de fala muito da IE de maneira genérica, né? Isso, né? E eu não vejo nada contra isso. Eu tô vendo muita gente na internet falando sobre regulação emocional de uma maneira geral. Eu acho que assim, é um dos grandes temas do Instagram. Depois de gatinhos e receitas de comida, deve ser regulação emocional, né? Tá tudo certo, não tem problema com isso. Mas o que eu gosto desses modelos que a gente discute aqui no Arena IE? É esse refinamento de associar ferramentas simples de administração, de gestão de pessoas e até mesmo análise comportamental mais raiz, da TCC que eu tô falando, da cognitivo comportamental. E pronto, as pessoas vão lá, entendem as coisas e saem fazendo. Não tem grandes segredos. Não tem grandes segredos. Precisa de prática e precisa de entendimento emocional. Porque não tem uma solução padrão. O que funciona para a Alessandra não vai funcionar para a Maria, não vai funcionar para a Joana, não vai funcionar para Pedro, não vai... eu acho que aí é que é o ponto. Eu tinha esse ranço antigamente, eu confesso que eu tinha, de começar a olhar trechos, por exemplo, de uma Harvard Business Review, ou mesmo dos livros do Goleman, quando eles eram mais voltados, mais curtos, né? Algum exemplo mais curto, pensava, nossa, mas uma coisa tão trivial, como é que as pessoas vão conseguir fazer disso uma conexão com a sua vida prática? E eu acho que não é tão trivial assim, porque a gente precisa colocar as camadas da nossa experiência, de como é que a gente traduz isso para nossa realidade. Comer o saco de sal com a pessoa para conhecer os valores conhecer ela, saber que de repente não, por exemplo, tá? A gente está falando muito metafisicamente, né? Vamos tentar botar um exemplo mais real. Se você teve uma pessoa no teu trabalho que você se desentendeu com essa pessoa e você se sentiu magoada, ao invés de você simplesmente ficar pensando em estratégias para você se darem bem de novo, você vai tentar entender por que especificamente essa situação, as palavras dessa pessoa te provocaram este sentimento e como é que você precisaria se sentir. Então eu acho que elimina um pouco da externalidade, mas não é tão profundo que uma pessoa sozinha não consiga fazer um entendimento disso. O modelo é fácil. Né? O problema é ir lá e fazer. Exatamente. Né? E veja só, a gente dá treinamentos com esse modelo, tem checklists, tem perguntas em cada etapa que dá para você te ajudar a guiar na implementação desse modelo. Só que por mais fácil que seja, implementar a solução não é tão simples assim, porque depende de outras coisas. Por exemplo, a conscienciosidade, awareness. Você conhece uma pessoa que já respondeu assim, pô, cara, por que tu fez isso? Eu? O que foi que eu fiz? Não fiz nada? Não sei porque a pessoa tá com essa cara. Então,
primeiro, a pessoa precisa ter a percepção emocional, precisa ter o Simancol, precisa ter a capacidade de perceber como o mundo a impacta e como ela impacta o mundo. E tem gente que não tem essa percepção. E é por isso que a primeira competência que veio nessa sequência de 12 foi da autoconsciência. Mas segura essa história da autoconsciência, Má, porque tu tá me trazendo aqui uma lembrança. Eu tô lendo essa semana, tô amando ler, mas não é um livro fácil de ler. E ainda por cima, nessa vibe de carnaval, a gente parece que tá tudo mais lento, né? Mas se chama A Mente Organizada, Organized Mind, do Levitin, tá? Depois eu mando aqui pro pessoal da nossa produção pra colocar a foto junto. Eu tô achando fantástico esse livro. E indo nessa direção do que tu tá dizendo, ele fala que evolutivamente a gente precisou ter os tais filtros de atenção. Então, por exemplo, ele cita o exemplo de um esquilo, por exemplo. Um esquilo, um bichinho que pensa sempre em nós e procurar predadores, né? Nós a fruta, tá, pessoal? Não nós. Não pronome. Então ele vai procurar alimento, coisas que parecem alimento, coisas que parecem ameaças. E é nisso que a atenção dele tá focada. Ou é alimento ou é ameaça, tá fácil, tá sussa ser esquilo. Tá na cabeça de um esquilo, ele quer dizer. Na cabeça de um ser humano, quantas aberturas quantos furos tem nesse nosso filtro de atenção? Como a gente coloca lixo para nossa mente trabalhar? Coisas que nem vão nos dar algum tipo de satisfação, não tô nem falando de alimento, e que nem podem nos machucar, mas que vão ficar girando dentro de nós, provocando respostas que a gente não sabe direito que significa aquilo, e atrapalhando esse processo de regulação emocional. Sim, e o pessoal até fala, né? Não durmo nada, eu só durmo 4 horas por dia, eu só durmo 6 horas por dia, eu tô bem. Tá bem nada, né? Você tá destruindo a tua capacidade de perceber o mundo ao seu redor. Isso. Sem falar que requer uma certa capacidade, um certo hábito, né, de mudar o seu foco atencional para você conseguir, de fato, captar essas informações. Tem gente que está ali de corpo presente, porque a alma ou está dormindo ou sabe lá Deus onde é que está, né? Então essa é a primeira questão. Se você não tem a percepção, a chance de você impactar negativamente uma pessoa é muito alta. Segundo, em uma outra emoção que ainda a gente vai falar, porque está num outro quadrante, uma emoção não, uma outra competência, é a tal da empatia. Porque para tudo isso acontecer, eu preciso ter em consideração como a Alessandra se sente. Claro. Se eu não tiver empatia pela Alessandra, quer saber? Não gostou, adoce. Cara feia para mim é fome. Adoado cada um no seu quadrado, cada um dos seus problemas. Aí não tem blueprint que resolva. Então não apenas você vai estar disparando gatilhos por aí, pisando em calcanhares por aí, e vai sofrer o revés, né? E aí quando você chega assim, pô, mas o pessoal, o mundo é injusto, a vida é injusta, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do seu amor, tá? E como é que se trata as pessoas, né? Então se você dispara gatilhos, né, o que você espera receber de volta? Ação e reação. Então é interessante como nesses modelos, tanto do ESC quanto da Yale, não existe assim a competência, é sempre um conjunto de competências que precisam estar sendo utilizados de forma integrada para você ter uma resposta emocionalmente inteligente. É o tal do conceito de construto, né, mano? Tu tá querendo desenhar agora com a questão da felicidade. O que é essa tal felicidade? Eu tô começando a encomendar coisas pro construto de felicidade do Marcelo. Tipo assim, não esquece de colocar tal coisa, né? Não esquece de perceber se tá cabendo isso daí na felicidade. Eu acho que vai ser químico o construto. Eu tô querendo botar a brasa pro assado da vida zen, gente. Aí que eu quero chegar. E daí vamos pro nosso... Não, peraí. Vamos já, peraí. Então, peraí. Vamos lá. Gatilhos. Conhecer os gatilhos. Isso está na regulação. Uma outra coisa que está na regulação é você conseguir se colocar num estado emocional, numa frequência, numa vibração adequada. E aí tem toda a conexão com o modelo do Goleman e do Boyatzis da liderança ressonante. Isso. Para eu conversar com a Alessandra,
Se a Alessandra está num mood, imagina eu entro aqui no estúdio chutando a porta, batendo na mesa, tal. Pergunto o que ele bebeu, gente. Deus o livre. Né? Então, também faz parte dessa tal regulação emocional, uma coisa fazendo a tradução para o modelo de Yale, o usar a emoção adequada. Sim. O vestir a emoção adequada. Então, você precisa saber qual é a emoção adequada, mas você precisa saber chegar naquela pessoa, interagir com aquela pessoa numa frequência, numa vibe, né? Numa vibração, né? Numa frequência que permita um relacionamento ressonante. Senão você vai dar com a porta na cara. Né? Então isso também é regulação emocional. Legal, tô gostando de ver esses links que tu trouxe aí para nós. Mas o primeiro livro que eu mostrei aqui para nós, só passei reto por ele, foi esse aqui, que é o clássico de inteligência emocional do Daniel Goleman. Esse livro, gente, aqui fala em 400 mil exemplares vendidos no Brasil. Ele é um dos livros mais vendidos no mundo, né? E essa aqui é só uma das tantas edições. Deixa eu ver qual é a edição. 41ª reimpressão. Já pensou chegar? Mas a gente tem a primeira edição aqui do Brasil. Temos, mas eu não ia trazer todo que tu autografou. O do Goleman autografou para você, né? Por isso não tira mais de casa. Não, o que ele autografou para mim foi o Primal Leadership. Mas ele não autografou a primeira edição? Não, eu peguei em inglês. O que eu ia pegar? Nossa, lá carcomido. Então, eu peguei aquele livro primeiro em inglês dele, ligado à liderança, o Primal. Que aqui no Brasil se chama O Poder da Inteligência Emocional, aquele lá. Tá, mas esse aqui é o clássico. Esse aqui é o livro que em 1995 ganhou a capa da revista Time nos Estados Unidos, porque ele propunha que o quociente emocional era mais importante do que o quociente intelectual. Esse subtítulo sumiu. Esse subtítulo sumiu. Porque não existe uma relação clara de causa e efeito que diga que o quociente emocional é mais importante que o intelectual. Porque, em primeiro lugar, em que contexto tu tá falando, cara pálida, né? Se tu é uma pessoa que lida apenas com uma máquina, se tu é uma pessoa que lida com dados, tu precisa entender de gente? Precisa, mas é mais importante o teu QI. Tu precisa de mais raciocínio lógico analítico. Então, isso é uma coisa importante. Até para nossa regulação emocional, existem outras, como é que eu poderia dizer, interfaces, além de propriamente o mundo emocional. Então, regulação emocional vai conversar com a forma como tu come. Todo mundo sabe que determinadas comidas e bebidas vão liberar ou não mais os teus impulsos. Vai depender de como tu dorme, como a gente já falou. Vai depender da maneira como tu pensa, como tu organiza teu raciocínio. E se a gente quiser, a gente coloca atributos de personalidade nessa brincadeira. Não é à toa que existe um dos principais traços de personalidade, na teoria do Big Five, também bem conhecida de personalidade, é o neuroticismo. E neuroticismo tem a ver com uma alta exposição, a pessoa fica muito vulnerável às emoções negativas, ela não consegue sair daquilo. E pronto, então também tem um traço de personalidade ligado a isso. Então não tem um único pedacinho que tu pega do teu organismo cognitivo, no caso da tua mente, e diga, isso aqui a gente resolve, né, com água e açúcar. Não. A regulação emocional, ela envolve vários processos mentais e fisiológicos. E por isso que ela tá, de novo, a gente fala no coração da inteligência emocional. Eu acho que quando o Goleman colocou essa questão do QE, isso tem no e faz muitos anos, né? Isso foi meio que para vender o livro na época, né? Não era ele que estava dizendo isso. Primeiro, em defesa do Goleman, né? Quando você chega no público-alvo dele, que era a liderança organizacional, o cara chegou num platô ali de liderança, ele tem um alto QI. O pessoal fez a graduação, fez o MBA, fez o mestrado, fala outras línguas, né? O que passa a ser o diferencial? Aí sim passa a ser diferencial quem consegue influenciar as pessoas, quem consegue conduzir conflitos de forma eficaz, quem consegue
desenvolver outras pessoas. Era muito importante o líder, na época, ser capaz de desenvolver seus liderados, porque o treinamento, o desenvolvimento era por meio de coaching, era somente on the job. Não tinha assim, vai lá e vai fazer esse curso lá, não sei aonde, não existia isso. E a gente dependia muito mais das pessoas, porque a gente não tinha, assim, tantos sistemas inteligentes presentes nas organizações como a gente tem hoje. Então, o QE, nesse extrato de liderança em que todo mundo já tinha ali o mínimo, ou já tinha assim o seu quociente emocional, a sua capacidade cognitiva bastante desenvolvida, o QE passava a ser um diferencial. Tá, né? E aí aqui para nós, a gente não pode jamais trazer, que bom que tu trouxe isso, essa questão da época, para a gente explicar também como o Goleman explicou essa afirmação e o que ele quis dizer. Na verdade, ele não falou isso, ficou como se fosse algo ligado ao livro dele, que ele disse que o QE era mais importante do que o QI. E aqui eu vou ler um trechinho do que ele fala exatamente sobre isso, tá? Primeiro que ele lembra que a pesquisa científica avançou muito no âmbito da inteligência emocional nas organizações, nos contextos diversos de trabalho, né? Aqui a gente cita de exemplo o consórcio de inteligência emocional, o EI Consortium, que a gente, sem quem quiser pode entrar em contato com a gente pode até botar o link, que reúne diversas pesquisas científicas, centenas de pesquisas científicas e livros na área que se desenvolveram desde 95. Mas aqui vamos falar sobre o que é QI, tá? Um equívoco comum que se dá da aplicação imprudente de uma afirmação é de que o consciente emocional pode ser mais importante do que o QI, em áreas como desempenho acadêmico, onde ele não se aplica sem as devidas ressalvas. A forma mais extrema de equívoco é o mito de que o QE é mais importante que o QI em qualquer área. Não, isso é um equívoco. Ele não é mais importante que o QI em qualquer área. A inteligência emocional prevalece sobre o QI apenas nas áreas tenras, na qual o intelecto é relativamente menos relevante para o sucesso. Por exemplo, onde o autocontrole emocional e a empatia podem ser habilidades mais valiosas do que aptidões meramente cognitivas. Deixa eu pegar daí. Né? Pronto, então a gente está salvando aqui o nosso Goleman, tá? Não, imagina. Né? Não podia falar mal dele, né? Se ele precisasse ser salvo. Né? Como se ele precisasse. Mas só para não dizer que... Pô... Isso, então a gente falou, só para a gente não se perder. Tinha a questão de você conhecer os seus gatilhos. Isso. Aí eu trouxe a questão de você conseguir estabelecer uma relação de ressonância. Perfeito. Para estabelecer essa relação de ressonância, eu preciso desse tal QE. Claro. Por quê? Nossa, olha a cara que a Alessandra está fazendo para mim. O que eu faço agora? Como é que eu respondo? Eu falo, não falo? Falo o quê? De que jeito? Né? Então, esse aprender a lidar com o material emocional, uma coisa é teoria, e saber implementar esse plano de ação, isso tem tudo a ver com esse consciente emocional que o Goleman falava e que os outros modelos também trazem. Então, essa capacidade de, ao ter empatia, eu estou vendo a resposta. Então, eu ajo e vejo a resposta. Corrijo. Ajo, vejo a resposta. Corrijo. Eu trabalho cognitivamente um material emocional. Legal. QE e QI, né, trabalhar cognitivamente o material emocional, na verdade, eles estão de mãos dadas. Por isso que a gente tem, né, o coração coladinho e o cérebro com junto o cérebro. Aqui, né? Pensar sobre a resposta emocional, pensar e agir e ver a resposta emocional. Né? É um ciclo, né, pensar, sentir, agir. Precisa pensar, sentir, agir. Então, a inteligência emocional é QI e QI de mãos dadas, né, juntas. Isso. Então, e por que eu trouxe essa questão do QE e do QI? Essa semana, Marcelo fez aí um artigo que eu fiquei muito impressionada, achei brilhante teu artigo lá. Muito obrigado. Verdade, achei brilhante. Ele escreve muito bem, gente. E esse artigo ele tá no LinkedIn, tá? Então sigam a gente no LinkedIn, quem curte ler artigos, tá? São artigos curtinhos. A gente usa os artigos. Imagina, não é tudo isso, tá? Algumas páginas. Mas ele fala basicamente que ele percebe que para fazer toda essa transição para o 4.0 nas empresas, que é começar a gerenciar considerando os dados, né? É isso, né?
Para trazer dados como o centro da gestão, tu precisa ter raciocínio matemático. Lógico, analítico, inclusive, né? Então, tu tem que conseguir debulhar essas informações de uma maneira raciocinada e matemática. Cara, isso é QI. Quer dizer que não precisa do QE? Não, o QE vai ser necessário em qualquer outra interação que eu tiver com pessoas, para compreender esses contextos humanos, cultura organizacional, para transitar dentro das próprias incertezas que a gente tem, aí entra de novo o autocontrole emocional. Então, o que a gente chega à conclusão, no final lá do artigo, eu publiquei um comentário disso no LinkedIn, é que QE e QI mostram-se hoje igualmente necessários. E por isso estamos na tal da ambidestria organizacional que o povo está falando também, né? E já que você vai passar ali no LinkedIn, dá uma olhadinha também no artigo do Alessandro, né? Que fala do bloco, como é que é? O bloco das tarefas intermináveis, né? A sugestão do nome foi do Marcelo. Eu ia botar um nome sem graça, sabe, gente? Eu ia botar um nome lá, assim, lá, a incerteza, a hiperrealização e as compulsões. Não, compulsões? Né? Uma coisa assim que eu ia falar. Eu disse, me dá um nome mais palatável, pelo amor de Deus, do que isso. E ele disse assim, fala no bloco das tarefas intermináveis. Porque é isso, né? Saímos dos blocos de carnaval e vamos entrar naquelas listas de tarefas que não acabam mais. E a sensação de, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso e de que eu não sou bom o suficiente porque não consigo dar conta de tudo isso. E aí eu vou pegar isso para o meu terceiro tripé aqui da regulação emocional. Então, uma coisa é você conhecer teus gatilhos. Outra coisa, saber se colocar num estado emocional compatível com o objetivo da relação que está ali com o teu interlocutor. E o terceiro é você conseguir estar ali. O bloco das tarefas intermináveis, você ficar pensando em tudo que você precisa fazer e não conseguiu fazer, tudo que você gostaria de ter feito e não fez, tudo que precisa ser feito, tudo que vai acontecer no semestre que vem. Meu Deus, semestre que vem, calma, a gente está começando o ano, você já está preocupado com o semestre que vem. Então, é isso que tu trouxe aqui nos livros, né, Ali? De conquistar a ansiedade. Isso. Pausa, dar um tempo. Isso. Porque se você não reduzir esse o nível de fundo, pressão, você vai acabar fazendo besteira. Eu costumo fazer o paralelo, a gente vai ter esse mês a Vanessa Carmo, né, como convidada. É a nossa próxima semana que vem, ela tá chegando aí pra gente. É o nosso entrevistado da regulação emocional. Então a gente fala, por exemplo, a Vanessa é especialista em ajudar pessoas a perder o medo de dirigir, né? Aquela coisa conseguir toda. Tirar a carteira de motorista sonhada. Então, eu não sei se você dirige ou se você é passageiro, né? Mas imagina a situação. Você precisa dirigir o carro. Dirigir o carro pode estar complicado, né? Você pode estar dirigindo o carro de manhãzinha, sem nenhum trânsito, dia bom, dia ensolarado, uma temperatura agradável, ninguém na rua. Ou você pode estar dirigindo o carro na hora do rush, no meio de uma chuva torrencial, um calor infernal, pessoal buzinando, semáforo quebrado, uma batida ali na frente, o guarda de trânsito tentando comandar o trânsito, ninguém obedecendo, ninguém sabendo o que vai fazer. Já complicou. Então, se o contexto está complicado, você precisa ter a capacidade de ter uma atenção redobrada. Imagina se nesse contexto complicado que você precisa ter uma atenção redobrada, o seu interno também está complicado. Nossa. Porque você está ali dirigindo, mas você está pensando que você está atrasado e tem que levar o filho não sei aonde, e a conta que vai vencer no final do dia e você não tem ainda grana para pagar, e o médico que você vai ter que remarcar, e a academia que você ia fazer ontem você não fez, e você saiu brigado com teu marido ou tua esposa. A chance de você, né, perder o controle da situação e se envolver num acidente, pegar uma rua errada, perder uma vaga de trânsito que você estava procurando, é muito grande. Então, é imprescindível para você ter um bom desempenho que você consiga regular essas emoções de fundo. Você consiga baixar a bola. Que legal, a gente vai falando aqui, gente, vai me vindo ideias e vou me lembrando de coisas que eu li ou que eu vi, né? E eu me lembrei de um livro sobre meditação, meditação hindu,
que chama-se Shakti, se não me engano, tá? Esse livro depois eu tô ficar devendo pro pessoal aqui. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção no livro é que geralmente quando tu tá aprendendo meditação, o que o pessoal te ensina? Vamos aumentar o teu nível de atenção. Por quê? Porque as pessoas estão sempre distraídas, pensando em tudo e pensando em nada, né? O tal daquela brincadeira do meme da internet. Minha mente é o internet Chrome, 19 janelas abertas, 13 estão congeladas e eu não faço ideia de onde vem a música. Todo mundo já viu esse meme em algum lugar, né? Então, a mente dispersa é essa coisa pulverizada em que a atenção não está em lugar nenhum. Aí tu medita. Aí tu aprende a ganhar atenção. Só que, no contraponto, tem os filtros atencionais que são necessários para não nos deixar perder em coisas que não merecem a nossa atenção. Então, o que ela fala é que tem lá um tipo de meditação para você também manter o filtro. Porque quando a gente começa a meditar, e eu tô voltando a meditar, tô adorando, porque eu tava parada um pouco nos meus processos de meditação, tava fazendo aquelas meditação de preguiçoso, assim, de botar uma musiquinha, de fechar os olhos, e agora, ultimamente, com esse intervalo de carnaval, eu tô voltando a meditar. Imediatamente, quando a gente parava de meditar e volta a meditar, o que começa a acontecer? Tu aumenta a tua sensibilidade. Tu aumenta. Tu escuta o pingo d'água que tu não escutava, tu escuta o cachorro do vizinho que ficava coando o dia inteiro e tu nem prestava atenção. Tu escuta tudo, tu vê com mais clareza, porque tu tá limpando os filtros. E agora o que eu faço com isso? Aí que vem esse livro aqui. Então, vamos lá. Então, esse livro aqui é o livro da pausa. E tudo bem se você ficar só com esse título. Tá bom ler a capa contra a capa, tá louco de Para bom. o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer, sabe? Porque o livro inteiro é como a pausa é importante para absolutamente tudo que tu precisa fazer. Então, ela dá exemplos nos negócios, ela dá exemplo na tua vida pessoal, ela dá exemplo de aparelhos digitais, que tu, claro, tem que manter longe, que tu tem que ter coisinhas divertidas para fazer durante o teu período de pausa, para não misturar ela com o tédio, tal. Pausa não é tédio, é ter algo que fazer com a tua mente que seja produtivo. Então, ela meio que fala das coisas que tu deveria considerar para poder ter pausa. Eu sei que é meio sacanagem trazer um livro desse na quarta-feira. De cinzas, né? Tudo bem, o pessoal vai estar assistindo na sexta-feira. Tá, gente. Então, aí vocês fazem a pausa no sábado, no domingo, quem conseguir ver depois. Mas a gente, qualquer que seja o nosso intervalo de pausa, se tu tem 15 minutos de pausa, se tu tem um dia de pausa, se tu tem uma semana de pausa, planeja essa pausa. Faz dela uma pausa consciente. Faz dela uma pausa que te permita, de fato, uma recarga de energia. Porque é isso que é a pausa. Ela é o momento em que tu vai serenar a tua mente para poder recarregar. Vale ficar navegando na rede social? Não! Isso não é pausa. Vale ficar ouvindo podcast? Também não! Você, como é que consegue ficar parada, Ali? É esse que é o ponto. Tem que aprender a ficar parada e saber o que fazer. Não é parada estática, né? Aí entra a questão de tu poder fazer alguma tarefa não cognitiva. Então, a gente está colocando aqui 2 ferramentas para você lidar com esse ruído de fundo. Uma coisa é você desenvolver técnicas de meditação. Tem aquele site, né, das meditações de 1 minuto. Como é que chama aquele 1 Minute? Tem são vários aplicativos, né? Esse é só um vídeo que o cara fala sobre o 1 Minute Therapy. Eu esqueci, é isso que tu tá falando. Mas tinha um site que era Tem o próprio Calme, que fala disso. Porque esse 1 Minute, né? Quando você está naquela sensação de para o mundo que eu quero descer, né? Por acaso já aconteceu contigo? Teu computador está todo travado, aí você liga lá para o técnico da TI e ele fala, liga e desliga. Dá um reset, né? Teu computador ainda vai estar velho, né? Ainda vai estar com a bateria viciada, mas tem alguma coisa ali roubando a memória, tem alguma coisa ali que está travando, que você vai lá, você dá um reset, ele começa minimamente a funcionar de novo. Então essas meditações rápidas, né, essa capacidade de você vai lá, respira fundo, faz uma técnica de respiração, essas que tu ensina, né, nos treinamentos, etc.
É como se fosse assim, um kit de sobrevivência na selva, né, para situações em que você precisa de um apoio para regular o estresse. Só que isso é que nem você tratar um problema maior com analgésico. É um alívio momentâneo. O que você precisa mesmo, como é que você restabelece a sua capacidade de enfrentamento? Descansando. Não é isso que é necessário para você ser uma pessoa resiliente? Descansar? Com certeza. Recompor as suas recompor energias. Então, tudo aquilo que você escuta de ter a higiene do sono, de ter a boa noite de sono, de ter uma alimentação balanceada com todos os nutrientes que teu cérebro precisa, é tudo verdade, né? Fazer exercício físico para cuidar da tua capacidade cognitiva. Isso é importante dizer, Má. A meditação, ela não precisa ser aquela de perna sentada, por exemplo, né? Meditação ativa, que é que eu gosto. A que o Marcelo faz é meditação ativa. Quando ele vai pra academia lá, ele tá fazendo meditação ativa. Eu gosto, quando não estou fazendo meditação sentada, eu gosto de estar dançando. Adoro dançar. Adoro caminhar. Adoro nadar. Então, atividades físicas, seja de baixo impacto, seja de alto impacto, seja atividade controlada, como numa musculação, seja uma atividade mais livre. Qualquer contato que você tenha com o seu corpo, qualquer contato que você tenha com a natureza, qualquer contato para trabalhar a tua alimentação, para cuidar da higiene da tua casa, tudo isso para o que se está dizendo aqui como pausa serve. O que não serve como pausa é coisas que fazem a tua mente seguir se enchendo de informações com as quais ela não consegue lidar. Escrever pode. Ler também pode. Porque são coisas diferentes daí. A forma como tu envolve teu pensamento. É uma variação de estímulo que você captura, captura a tua mente, dá um break para o teu sistema. Tanto é verdade que quando a gente está com muitas coisas na cabeça, a gente não consegue ler. E se fala de toda uma geração aí que está com dificuldade grande de leitura por conta do alto tempo de exposição às telas e especificamente às redes sociais. Porque nas redes sociais, o que é mais popular não são os posts. Vocês já repararam nisso? Eu acho que todo mundo já reparou nisso, né? O que realmente arrasa nas redes sociais são os comentários. As pessoas gostam de ver o que as outras estão dizendo para poder criar comparações. Será que eu concordo com isso? Será que eu não concordo? Será que esse tema é mais polêmico? Será que ele não é? Será que essa pessoa é mais curtida porque que ela é ou não? Então é um mecanismo de pertencimento, comparação e essa adição pela sensação do bem-estar que dá a gente vê uma história até o fim, que faz a gente ficar navegando. A gente que lê bastante, né, Ali? A gente sabe da disciplina que a gente precisa ter para conseguir ler, estudar. Porque uma mente não disciplinada, ou quando a pessoa está muito cansada, fala, vou ler um livro, o que dá ato contínuo? Sono. Lógico, que aí a mente diz, oba, agora eu não vou precisar mais ficar vou poder dar uma dormida aqui, né? Então... E se você tá ali na série da TV, você maratona. Né? Você assistia a série da televisão. De novo, o que é tão gostoso nas séries, e eu sou culpada também, como muita gente, adoro ver uma boa série. Porque você fica preso pelo mecanismo da finitude, essa coisa de o que vai ser. O que vai dar no próximo capítulo? Não, deixa eu só ver só esse pedacinho. Só ver o que vai acontecer. Trabalha com suspense, Eles sabem muito bem como fazer isso. Agora você pega um livro e começa a ler, você lê um capítulo... posso viver sem saber o que vai acontecer com ela. Tá tudo certo. Livro, babando em cima do livro. Né? Tá, então esses dois aqui eram sobre isso. E eu queria aproveitar esses minutinhos. Olha só, já foi quase todo o episódio. Tomara que não tenha ficado chato, porque a gente viajou no patê nesse nosso episódio. Não, mas tá falando de regulação emocional. Eu achei bem legal. Mas aí o que eu queria mostrar é o seguinte. A gente recebeu um comentário de um dos ouvintes, de uma ouvinte, tá? E ela comenta aqui, ó. Então eu falei pra ela que eu vou usar esse comentário. Ela disse que ficou lisonjeada. Diz que o nosso conteúdo é um dos melhores e que ela tem orgulho de amar e estudar bons conteúdos. Então, obrigada por você que nos ouve. Eu não vou dar o nome, né? Não vou expor ela aqui. Mas então ela disse que tá louca para assistir esse episódio. Eu disse que a gente estava para gravar esse episódio. O que eu penso sobre autocontrole emocional é que ele é uma competência a se exercitar constantemente. E que as situações que nos tiram do eixo são as oportunidades de se fazer isso.
ter a consciência de que esses momentos que demandam autocontrole são, possivelmente, os que nos afastam do pensamento racional. O quanto o autocontrole é importante para a inteligência emocional, porque é ele que nos permite avaliar melhor em situações desafiadoras. Escreveu super bem aqui. Uhum. E talvez a maior dúvida, o que nos ajuda a treinar o cérebro e exercitar o autocontrole? Sei que tem algumas respostas mais de senso comum, como respirar, ter empatia e olhar a perspectiva do outro, focar na solução e não no problema. Mas possivelmente o autocontrole também tem uma interlocução com caixas mais complexas, como, por exemplo, clareza de valores. Uau, né? Arrasou, né? Se alguém quiser muito saber, eu conto depois, tá? Quem é essa nossa querida ouvinte. Então, achei legal isso. Acho que, como a gente já vem falando em todo episódio, não tem uma caixinha só. São várias coisas que estão dentro do autocontrole. E ela trouxe, finalizando isso tudo, a clareza de valores. Gostei disso, Má. E aí? Eu acho que tu falou isso lá no começo, nós falamos isso lá no começo, né? Quando a gente disse que a reação emocional ela é individual e depende dos seus valores. Isso. Tem um ditado, né? Eu sempre gosto de trazer os ditados populares, que é, se você está na chuva, é para se molhar. Quem está na chuva é para se molhar. Mas eu não gosto de me molhar, então sai da chuva. Então, quando você tem a clareza dos seus valores, né? Às vezes você tem que interagir com um certo público, ou realizar uma certa tarefa, ou desempenhar uma certa função, que é necessário, mas você não gosta. Se você pudesse, você não estaria ali. Você está literalmente pisando em ovos. Então, isso vai provocar um desconforto em você. Isso pode deixar alguns gatilhos ali perto para disparar, né? Ou então você pode estar limítrofe ali de ter uma relação, uma emoção disruptiva. Então, se você vai numa situação dessa, você se dá conta do que está acontecendo, ajuda você a aumentar a sua atenciosidade e você regular e você responder diferente aos estímulos mais desafiadores, porque você já se deu conta que você está numa situação desconfortável. Se você tem que fazer isso de manhã, de tarde, de noite, sai daí menino, sai daí menina. Né? Porque ou você muda o outro, ou você se muda. Né? A gente já falou isso na inteligência emocional transformativa. Então, os nossos valores, eles podem ajudar a gente a fazer o que faz de uma forma regulada, ou eles podem dificultar a nossa regulação emocional, quando a gente tem valores diametralmente opostos ou conflitantes com os valores das pessoas com quem a gente está interagindo. Então, ter isso em mente, né, é muito importante. E a gente ainda tem 7 minutos, Ali, não sei se dá tempo de fazer isso, se você vai deixar isso no ar para uma outra pergunta, para um outro dia, é que a gente falando aqui de se regular, de emoções disruptivas, regulação emocional não significa você engolir sapo. Não significa você, eu não explodo por fora, muito mas eu implodo menos por dentro. supressão emocional, que é parecido com isso, né? Que a coisa eu nem tô sentindo. Não é nada isso. A supressão emocional, acho que ela é até mais perigosa do que o camarada explodir, porque o cara é autocensura. Porque quando você explode, não vai fazer isso, tá? Mas quando você explode, você libera energia. Se você não explode, se você guarda para si, você fica ruminando isso. Isso se torna uma emoção aflitiva. Então, o poder destruidor dessa emoção aflitiva, eu acho que ela pode ser tão grande quanto até maior, né, do que a emoção que explode. Porque a emoção que explode, explodiu. Pronto. Ninguém consegue ficar explodindo 2 horas. Não tem energia no corpo para isso. Agora, você consegue ficar ruminando um dia inteiro. Sim. Uma semana inteira. Um ano inteiro. Anos da tua vida. Tem pessoas que engolem sapos por anos. Então não é porque você não explode por fora que você tem uma boa regulação emocional. E eu acho que essa é a maior contradição e é muito difícil trabalhar esse paradoxo do autocontrole, porque tem uma galera que diz assim,
As emoções negativas são ruins, fuja delas, fuja para as montanhas. Se você aparecer a raiva, você sai correndo. Se aparecer tristeza, você dá um jeito de ir para a folia. Se aparecer medo, você pensa que vai dar tudo certo. E aí as pessoas passam a evitar o contato com as emoções negativas, porque elas são um saco de lidar. E aí perdem muito ruim se sentir dessa forma. Perdem a expertise, o jogo de cintura para lidar com essas situações que elas fazem parte do nosso dia a dia. E talvez quem ajuda a falar sobre isso, mais um livro para nossa lista aqui, Isis, desculpa, a gente vai lembrando no meio do caminho, é o livro Agilidade Emocional da Susan David, que já é antigo e que eu gosto muito do trabalho dela, ela tem muitas coisas na internet, dá para seguir ela no LinkedIn, ela manda eternamente para ti e-mails depois do que fazer para regular as tuas emoções. Mas o que eu gosto da proposta dela, ela começa o TED dela, se não me engano é um TED sobre coragem, tá? Procurem isso. Susan David. Susan David. Ela fala sobre como há muito tempo ela teve o luto do pai dela e ela entendia que ela não podia sentir aquele luto, né? E é interessante como todo mundo entende a regulação da raiva. Porque as pessoas olham e dizem, claro, é importante eu não esganar o coleguinha, né? Todo mundo entende a regulação do medo, porque a gente precisa sair de casa para ir trabalhar, porque a gente precisa vencer os demônios da vida, né? Os problemas do mundo. Mas as pessoas não entendem o que é, de fato, a regulação da melancolia e da tristeza. Como se as pessoas precisassem ficar incubando aquilo ali e não trabalhando isso. Então, é bem mais profundo se a gente parar para pensar o autocontrole emocional do que a simples explicação do que ele envolve, que é boa parte do que a gente falou aqui. E muitas vezes você vai levar anos da tua vida para compreender o que uma emoção está te dizendo. E o que tirar dela de bom, né? Todo esse manual de sobrevivência na selva aqui, geralmente é para ambiente corporativo, em que as emoções já são mais contidas, né, Ali? Se a gente abrir a caixinha de Pandora da nossa vida pessoal, e das nossas tragédias todas pessoais... Todas as coisas que a gente guardou na caixinha e que a gente não arrumou direitinho aquela emoção, não devolveu limpinho aquele problema para a caixinha, deixou lá contaminado com uma mágoa, com alguma coisa que era corrosiva numa relação, e aí tem muito tempo de estudo para isso. E aí é que vem a análise pessoal, vem a terapia, vem você se conhecer, o processo de autoconhecimento. Porque com o passar dos anos, eu acho que a gente vai entendendo mais os nossos mecanismos, o que nos magoa, o que nos enfurece, como é que a gente faz quando a gente está com muito medo da vida, quando a gente está muito preocupado com a opinião dos outros, de onde vêm esses movimentos? E aí o troço vai ser muito mais filosófico e menos comportamental, né? Aí eu tornar-se pessoa, né? Boa! Último livro, Isis. Agora a gente promete, porque falta só 2 minutos. É o Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, fala sobre esse ganho de si, ganho desse espaço interno da categoria, quando a pessoa, ela aprecia a si mesma como ela é, sem ficar projetando um eu ideal, exatamente porque ela experimenta os sentimentos na forma que eles vêm e consegue ir lidando com essas situações à medida em que elas acontecem. Com os seus sentimentos, com os sentimentos das outras pessoas. A pessoa vai aprendendo a ser gente no mundo, né? É verdade. Por processo que esse livro de é tão forte individuação. para ti? Mas conta aí. Esse foi quando eu, lá atrás, né, fiz as minhas sessões de terapia. O meu psicólogo, né, que tu também conheceu, o Ricardo Mazzonetto, a gente fez até parceria de negócio com ele. Ele era humanista e eu sempre gostei de ler, né, imagina. E eu falei, doutor Ricardo, se eu quiser entender mais sobre esse processo, aí ele me recomendou, né? Agora vai ter gente gogando. Tornar-se Pessoa e Ricardo Mazzonetto, né? Porque não, é lá de São o terapeuta Paulo, do Marcelo e o livro que abriu o nerd Marcelo para psicologia. Que referência, assim. Sim, imagina, eu era um nerd completo, né? Nerd da Wikipedia, né? A nerd, aparecia lá a foto do Marcelo. Que legal, mano. Tá, aproveitando, então, eu vou te confessar meu primeiro livro disso.
primeiro livro que eu acho que me abriu a cabeça para a questão da importância da gente olhar para si mesmo e para o que a gente está fazendo aqui e tudo mais, é o Ilusões, do Richard Bach. Ah, sei que livro que é. Esse livro é fantástico. Então, mas já estamos viajando, isso é sinal de que está na hora de acabar o podcast e a gente, de repente, tomar um vinhozinho e continuar essa conversa em outras vibes, tá bom, pessoal? Muito obrigada para você que está nos acompanhando até aqui. Para a semana que vem, a gente tem a Vanessa Carmo aqui falando sobre a questão de trabalhar o medo de dirigir, né? A regulação emocional, uma das mais difíceis que tem, que atrapalha a vida de tanta gente. A Vanessa vai nos contar sobre isso. E mês que vem, gente, na escola daqui da inteligência emocional, a gente vai falar de adaptabilidade. É isso aí. Então tá, pessoal, até o próximo Arena E. Até lá.